Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos à nossa live mais que especial aí com a minha amiga que eu vou chamar daqui a pouco, Fabiana Arjonas, tá? E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar como ajudar alguém com ansiedade, tá bom? A gente vai estar dando uma mão para você aí que quer estar fazendo isso, tá? Eu já vou chamar ela, tá bom? Vamos ver aqui. Para eu adicionar, vamos lá. Só um momento, tá, gente? Aqui. Convite enviado. Aê. Oi, Fabiana. Olá, Boa noite. deixa eu ajeitar. Boa noite, boa noite. Tudo Que bom? prazer estar aqui mais uma vez. Sim. Que de tomara que fique cada vez mais frequente esses encontros aí. Com certeza, com certeza. Só me convidar, eu aceito. Claro, claro que eu vou, tá bom? E aí, a gente vai falar hoje sobre esse assunto especial aí, né? Que é sobre como ajudar alguém com ansiedade, né? Então, É, hoje é um tema assim que eu acho muito importante, né? Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas com ansiedade mais sofrem, uhum, é falta de conhecimento de quem está em volta, né? Eu não digo nem que seja que as pessoas passam por mal. Eu acho que é falta de conhecimento mesmo. As pessoas muitas das vezes não sabem como ajudar, né? E aí, às vezes, querendo ajudar, acaba até piorando. sim, Então, eu queria muito falar sobre esse tema para a gente poder dar dicas, né? As pessoas, para elas saberem como ajudar uma pessoa que sofre de ansiedade, né? é realmente, né? Porque é uma coisa assim que atrapalha muito, que nem você falou, né? Às vezes a pessoa nem vai fazer por mal, ela acaba sem querer atrapalhando a outra pessoa e, por fim, acaba piorando a situação, né? Sem maldade nenhuma. Exatamente. Exatamente. Eu acho assim interessante hoje a gente até falar um pouco assim da teoria, vamos dizer assim, né? Porque Uhum, eu acredito que hoje a gente vai falar com um público um pouco diferente, né? Até aqui a gente falou para o pessoal que sofre de ansiedade. Então, o pessoal sabia do que a gente estava falando. sim. Hoje a gente vai falar para aquele público, aquele pessoal que não sabe, muitas das vezes não sabe nada, não sabe o que é, de onde vem. Então, hoje eu queria fazer diferente. Hoje eu queria começar com a teoria. Eu queria que você falasse para a gente, você como especialista, falasse um pouquinho do que é ansiedade. Explica aí para a gente o que é Claro. ansiedade. É o seguinte, né? O que é a ansiedade? Começando aí. Ansiedade, ela é um mecanismo, né, de sobrevivência humana. A gente aí foi, né, construindo ansiedade com o tempo, né? A gente foi na evolução humana e construindo isso por lá na época, eu falo na época dos primatas, né, dos Homo sapiens, assim, para a gente sobreviver mesmo, né? Não é à toa que com tantos outros mecanismos, né, de sobrevivência, mas eles é um dele que perpetuou por aí a raça humana, né? E a gente tem aí dois tipos de ansiedade, né? Temos aí a ansiedade comum e a ansiedade patológica. Vamos começar pela ansiedade comum. A ansiedade comum é aquela ansiedade que a gente sente quando vai aí tirar carta, né? Quando vai encontrar com uma pessoa que a gente que gosta muito, né? Que a gente quer muito ver ela. Quando a gente também vai, não sei, vai se casar ou vai para um casamento, ou mesmo vai fazer uma viagem, né? A gente sente todo aquele frio na barriga, né? A gente sente aí todo aquele desconforto. Isso daí é comum, é da ansiedade comum. A gente É sente tudo isso. aquela ansiedade que todo mundo sente, né? Isso é Todo comum, mundo, né? na maioria das pessoas sente quando está para acontecer alguma coisa, a pessoa fica com aquele sentimento de que quer que chegue logo aquele dia, né? A pessoa vai fazer uma viagem, como Sim, você falou, vai casar.
Então a pessoa fica com aquela ansiedade de que aquele dia chegue logo. Isso é muito comum nas pessoas que não têm noção do que é a ansiedade como um problema, como uma doença. É muito comum as pessoas falarem isso, né? Ah, eu sei que você é ansioso, porque você fica ansioso toda vez que vai viajar. As pessoas confundem, né? A ansiedade, essa comum que você está falando, da ansiedade que a gente sofre, né? Então, pode continuar. Desculpa, eu só queria fazer esse adendo, porque é muito comum, eu já ouvi muito isso. Sim, realmente, né? E fica um negócio assim meio, digamos, meio que supérfluo também, né? O pessoal pega e fala assim, ah, eu vou ser ansioso, né? Eu sou ansioso. Mas que nem você falou mesmo, a pessoa só joga só o termo ansiedade, mas não sabe exatamente por quê, e joga qualquer questão, né? Então, a pessoa pode estar confundindo, então saber muito bem dessas diferenças aí é muito importante também, né? E tem a outra parte que a gente estava falando também, que é do transtorno de ansiedade, que é a pessoa que ela começa a sentir todos esses sintomas, né? Como frio na barriga, né? Suor nas mãos, coração acelerado, porém não tem algo específico que ela está vendo, né? Não tem algo que realmente está assustando ela, que está aí preocupando ela. Sim, não tem um real motivo. Então, se a gente minimizar, assim, resumir isso, né? Vamos supor que a ansiedade comum é a ansiedade que a gente tem medo real de algo, que é real. Agora, o transtorno de ansiedade é uma coisa que não é real, mesmo assim a gente está com medo. Está com receio. Exatamente. É um medo constante do que a gente não sabe. Sim. Né? Muitas vezes é medo de coisas que a gente não sabe o que é, medo, às vezes, de doenças que você não tem sintoma, você não tem nada, mas você tem medo. Sim, realmente. Entendeu? Vem aquele É medo o tempo todo de alguma coisa. Sim, realmente, né? Quem que, né, não já viu aquele exemplo, né, do hospital, né? A pessoa vai lá, tá, né, passando mal, acha que tá infartando, vai lá no hospital, faz tudo, faz check-up, tira sangue, faz exame, não tem nada, né? Já foi uma dessas já, Fabi? Várias vezes. E por fim, dava alguma coisa? No início, né, quando eu comecei com as crises, eu não sabia do que se tratava, e aí eu parava no hospital. Isso foram, sei lá, várias vezes. Uhum. Até que eu comecei a ir nos médicos, comecei a fazer exame, e aí foram descartando os problemas, Sim. né, até chegar à conclusão de que eu não tinha nenhum problema físico. Uhum. E aí foi quando a minha cardiologista me deu encaminhamento para o psicólogo. Sim. Que ela viu que se tratava de ansiedade. Depois de vários e vários exames, aí você chegou na constatação disso daí, né? Exatamente. Exatamente. Agora, Murilo, como é que a ansiedade pode nos afetar, né? Como pode afetar a gente no dia a dia, quem sofre de ansiedade? Sim, né? Um exemplo prático, né? A gente já pode falar sobre isso daí, né? Que a gente falou da questão do hospital, né? A pessoa vai no hospital, começa a ver e fala, ah, tudo bem, passei, né? Aí depois ela tem outra coisa. Aí ela tem dor em outro lugar. Aí ela acha que aquela doença tá andando, aí ela vai atrás, começa aí a pesquisar no Google, né? E o Google, a gente sabe como que funciona, né? Ele só vai jogando e a gente vai assimilando aí sem querer uma coisa com a outra. Porém, né? É a gente que faz aquela informação na nossa mente. Não quer dizer que realmente aquilo lá tá acontecendo conosco, né? E daí a pessoa faz o quê? Fica consumindo toda aquela informação, fica aí criando um diagnóstico e realmente achando que está doente, né? Então, aí ela começa até a desconfiar dos médicos, né? Pensando que eles que estão errados, pensando que o médico que está fazendo mal feito, né? Tem toda essa questão aí. Eu acho que isso afeta a gente assim de maneira de muitas maneiras, na verdade, né? Porque tem essa questão da pessoa viver no médico,
ela sempre acha que ela está doente. Uma dor no dedo do pé vira um problema na cabeça da pessoa que tem ansiedade. E então isso acaba gerando problemas em várias áreas da vida da pessoa. Entendeu? Eu cheguei num ponto que eu saía de casa e se eu fosse num restaurante, por exemplo, eu tinha que sentar perto da porta, porque eu sabia que a qualquer momento eu podia ter uma crise, eu precisava sair dali e ir para o hospital. Sim. Né? Porque eu já saí do restaurante direto para o hospital. Uhum. Eu já saí e o caminho que eu ia fazer precisava passar num túnel e eu não queria passar num túnel, porque eu achava que se eu ficasse engarrafada no túnel, eu poderia sentir aqueles sintomas de novo. Porque a pessoa que sofre de ansiedade, que tem crise de ansiedade, ela acaba tendo um medo diário de ter a crise, né? Sim. Ela não sofre só com a crise, ela sofre com medo constante de ter a crise. Ela sofre com medo de ter crise no ambiente de trabalho, na rua, então ela está sempre com medo, né? Então eu tinha medo de ficar engarrafada num túnel e ter uma crise. O que eu vou fazer? Então começa a gerar um problema em casa, e aí cai nessa questão que a gente vai falar depois, né? Porque quando você, em casa, convive com pessoas que não sabem lidar com isso, não sabem o que é, não sabem o que fazer, a pessoa... E aí, quando você fala que você tem ansiedade, cai naquela questão que a gente falou antes. As pessoas acham que a ansiedade é aquela coisa de estar ansioso para que alguma coisa aconteça. Entendeu? Então, quando você fala, não, eu sofro de ansiedade, eu tenho um problema assim, as pessoas, sim, eu também. Eu também sou ansioso, né? Pô, quando eu vou fazer uma prova, eu nem durmo direito, eu fico ansioso. Pô, quando eu vou viajar, eu fico super ansioso. Gente, não tem nada a ver com isso. A ansiedade patológica não tem nada a ver com você ser ansioso das coisas boas ou ruins que vai acontecer, principalmente coisas boas, né? Você tá ansioso porque vai chegar uma festa, que você vai casar. Não tem nada a ver. Ser ansioso, ter ansiedade é um problema constante. É uma coisa que só quem tem sabe. É ter medo o tempo todo. É isso que a gente estava falando, de você sentir uma dor de cabeça e sempre achar que é uma coisa ruim. Você sente uma dor de cabeça, você não acha que é uma enxaqueca, você acha que está com tumor no cérebro. É assim a vida do ansioso. É assim. A gente está sempre lutando contra esses pensamentos ruins. E até quando a sua vida está bem, está tudo dando certo e tudo, você está sempre sobressaltado, esperando que alguma coisa ruim vai acontecer. Essa é a vida do ansioso. Bem diferente dessa ansiedade que a gente estava falando, de que você fica ansioso porque vai acontecer uma coisa boa. O ansioso patológico, ele está sempre esperando uma coisa ruim. Sempre. Ele sempre acha que a qualquer momento, ou ele, ou alguém da família dele vai ficar gravemente doente, ou vai ter um acidente e vai morrer. Se o marido atrasa 10 minutos para chegar em casa, você já fica pensando quantos acidentes ele pode ter sofrido na rua. Entendeu? Quantos problemas pode ter sofrido na rua. Então, a ansiedade, o transtorno de ansiedade é muito, mas muito mais sério do que as pessoas costumam imaginar. É isso que eu queria trazer para vocês, entendeu? Eu queria muito que as pessoas entendessem a diferença, entendeu? De ser uma pessoa ansiosa e ter transtorno de ansiedade, né? Te cortei de novo, né, Murilo? Não, pode cortar quando Mas vocês quiserem. Eu tenho tanta... Eu sofro tanto com isso, né? Aham. Que eu gosto de levar para as pessoas, né? Uhum. O que é e como é difícil enfrentar isso, né? Como é difícil que as pessoas entendam o que é a ansiedade. É por isso que eu queria muito trazer esse tema aqui, a gente debater isso e levar isso, esse conhecimento para as pessoas, entendeu? Eu queria muito que as pessoas entendessem o quanto que a pessoa que sofre de ansiedade sofre no dia a dia. Sim. Não é uma coisa passageira, não é uma coisa assim,
tomar um remedinho tá bom, não é uma coisa assim que, ai, que nem. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas você já tocou um pouco no assunto, às vezes aí a pessoa fala, eu tenho ansiedade, tudo. E daí a outra pessoa fala, eu também sou ansioso, eu também sofro com as coisas quando eu vou fazer a prova, como você disse, assim, vou fazer alguma coisa diferente. E não é nada daquilo que a pessoa está falando, né? É uma coisa bem mais profunda, né? Uma pessoa está falando da ansiedade comum e a outra está falando realmente do transtorno de ansiedade, que é uma coisa que acompanha a pessoa diariamente, né? E aí vai atrapalhando ela no dia a dia, né? E não vai atrapalhando só Sim. na parte de trabalho, vai atrapalhando também todas as questões, né? Vai atrapalhando a pessoa em cada parte, vai minando a vida dela, até que pode aí desenvolver uma depressão conjunta, né? E a pessoa ter que afastar do emprego, ter aí que tá sendo, ela mesmo se exclui do social, né? Então é uma coisa assim muito grave, né? E às vezes as pessoas podem não enxergar por esse ponto de vista, mas a questão do entendimento, a questão do Exatamente. conhecimento também é válido para evitar toda essa confusão. Se a pessoa que não sabe ainda lidar com a ansiedade, eu, graças a Deus, aprendi ao longo dos anos. Hoje eu convivo bem com a ansiedade. Mas a pessoa que não sabe, isso causa, como eu falei, causa problemas em várias áreas. Desde o trabalho, como em casa, entendeu? Então as pessoas elas têm que aprender a conviver e não é fácil, né? Agora outra coisa, o ambiente influencia na ansiedade? Influencia, hein? E como influencia? O ambiente, É mesmo? ele é um dos fatores aí que a pessoa pode estar tendo, né? Para estar influenciando e estar aí desenvolvendo o transtorno de ansiedade, tá? Porque vamos supor aí, né? Uma pessoa, até um exemplo de uma amiga minha lá, que eu trabalhava com ela, né? E daí ela pegou e ela ensinava, quando eles iam comer fora, né? Sempre falava para a filha dela, come rápido. Nossa, que demora para comer. Tipo assim, aí depois a gente parou para conversar e falou assim, não, isso daí não é uma coisa assim muito boa para você estar falando para sua filha, né? Então a gente já vai meio que ensinando até as crianças a serem ansiosas e esse É comportamento aí verdade. vai mudando, né? A pessoa aí vai pegando esse tipo de comportamento, vai se moldando, por quê? Porque a criança, ela é pautada aí, ela é uma esponja, né? Então, ela vai o quê? Se pautar nos exemplos que ela tem em casa. E quem que são? O pai, a mãe. E se eles forem pessoas ansiosas, que têm um comportamento assim, de ansiedade mais acelerado, então ela vai tomar aquilo como comum, né? E se ela tomar aquilo como comum, ela vai já reproduzindo tudo aquilo lá no dia a dia dela. Então já começa aí uma coisa que já vai puxando a outra. E a gente pode estar falando assim, né? Nossa, mas será que é possível? Tem casos, tá? Que é assim a família inteira. O comportamento acelerado, ansioso, preocupante, assim, pode estar pegando uma família inteira. Então é uma coisa assim que parece que é uma coisa em comum, né? Mas se a gente for ver, é mais comum do que parece. Então, é muito importante a gente ver se a gente não está aprendendo a ser ansioso. Eu estou falando só no ambiente familiar, mas pode ter também no local de trabalho, né? Um líder ansioso, assim, né? Um chefe ansioso que quer fazer as coisas tudo para ontem, que tem aquele comportamento acelerado, não está sabendo lidar com isso, pode aí estar passando essa inquietação também para o grupo de trabalho dele, para as outras pessoas que trabalham com ele, né? Aí ele passa aí para para a família dele também, e é uma coisa assim que vai rodando, se a gente deixar. Então é muito importante a gente ver se isso daí não está fazendo parte do nosso dia a dia ou não, tá? Então, se estiver fazendo É parte, verdade. já é um primeiro bom passo é a gente já reconhecer isso daí. Será que isso daí faz parte do nosso dia a dia? Será que a minha família tem um comportamento ansioso? Será que lá no trabalho, né, tem um comportamento assim que o pessoal traz mais ansiedade à tona, tá?
E às vezes a pessoa nem faz por mal, ela está fazendo porque ela está acostumada assim. Então, mas um dever nosso, se a gente quiser, né, se tratar, se curar de tudo isso daí, o primeiro passo é reconhecer se a gente está num ambiente ansioso. Nesse caso, né, da gente estar vendo todo o ambiente que a gente habita. Será que eu aprendi a ser ansioso pelo ambiente que eu tô? Então é bom a gente estar se perguntando isso. Eu acho que, ainda mais hoje em dia, que é tudo muito para ontem, né? Hoje em dia as coisas estão, tudo numa correria, é tudo muito frenético, tudo é para ontem, né? No ambiente de trabalho, principalmente, hoje a gente vive, acho até que por conta da internet, das facilidades que você tem de correr com as coisas, né? Você às vezes precisa aprender uma coisa nova e tal, você vai lá, usa a internet, corre atrás, você vai e consegue. É tudo muito corrido, tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Então, acho que isso também influencia muito, né? Porque você está sempre sendo muito pressionado o tempo todo a correr. E eu acho que isso causa uma ansiedade. Um ambiente de trabalho onde você é muito pressionado, às vezes você tem mais de um chefe, né? Às vezes você trabalha com... Eu sou empreendedora hoje, né? Eu trabalho com clientes. Às vezes você trabalha com vários clientes e tem dia que todos os clientes resolvem precisar de você ao mesmo tempo. Isso, para a pessoa que é ansiosa, é uma coisa terrível, né? Porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? E aí eu acho que isso é um gatilho também aí para gerar ansiedade, né? Sim, realmente, isso daí, que nem você falou, é um baita de um gatilho para gerar ansiedade, né? E também, já aproveitando esse A gente contexto, né, que você falou pode da falar. questão do trabalho, né? Antigamente, quando não tinha esse avanço da internet, tudo, né? A gente pegava, fazia lá o nosso trabalho, né? Vamos supor, das 7 às 5, ia embora e acabou. Hoje não, com esse avanço da tecnologia, a internet, né, o trabalho pode chegar até a nossa casa. E pode aí, Sim, a gente acompanha até para cama o trabalho, né? Se a gente deixar. exatamente. Exatamente. Agora, você tem grupo de WhatsApp do Uhum. trabalho Sim, e isso você vai para casa e aquele grupo está ali. Se você não se desligar, entendeu? Você, como você falou, você trabalha até a hora de dormir, né? Então você tem que ter uma regra muito rígida para poder não entrar nisso, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito cuidado com isso. Eu procuro ter um horário para terminar o trabalho, entendeu? E aí eu desligo mesmo, procuro não pegar mais o celular, não olhar a parte mais de trabalho, porque senão você fica naquela coisa até a hora de dormir. Isso cria uma ansiedade muito grande, você não relaxa. Eu trabalhei 14 anos numa empresa, uma multinacional, vivi o mundo corporativo, né? E é muito comum você ver pessoas com ansiedade em grandes empresas, entendeu? É muito comum, porque a cobrança, né? A cobrança é muito grande. É isso que você falou, né? O trabalho acompanha até em casa, sim. né? E outra coisa que hoje eu sou empreendedora, hoje eu trabalho, eu tenho amigos empreendedores, trabalho com empreendedores, né? E eu vejo acontecer a mesma coisa com os empreendedores. Mesma coisa que eu via com os empregados no mundo corporativo, eu vejo hoje também com os empreendedores, entendeu? Porque a pessoa, ela quer trabalhar, ela quer botar o negócio dela para rodar, e aí ela vai, trabalha final de semana, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha à noite, e aí, o que eu canso de ver, já vi várias vezes, eu estou com crise de ansiedade, vou precisar parar um tempo, vou precisar diminuir o horário de trabalho,
vejo muito isso, muito, até por conta desse meu histórico, as pessoas vêm falar comigo. As pessoas chegam para mim e falam, olha, eu estou com ansiedade, eu tive uma crise, eu vou ter que diminuir o ritmo de trabalho, eu estava trabalhando muito e tal. Então, assim, a gente vive no mundo hoje muito propício a nos causar ansiedade, né? O ambiente, hoje em dia, está muito propício para isso. Sim, e dessa parte aí, já dizendo isso, a questão dos estímulos também, né? A gente tem estímulo para tudo quanto é coisa. A gente está aqui, por exemplo, numa live, alguma coisa do tipo, e depois chega uma notificação. Já retira aquela atenção que a gente tinha, né? A questão da atenção, do foco também, isso também pode aí estar atrapalhando ainda mais, pode estar gerando ainda mais ansiedade, porque qualquer coisinha a gente está se distraindo, qualquer coisinha a gente está mudando de foco. Isso daí atrapalha muito a gente também, né? Como todos que você disse, então são vários e vários, né, empecilhos, assim, que é uma coisa que é nova para todo mundo. Eu acho que a gente tem que se adequar a isso, né, e estar sabendo usar cada vez mais para nosso favor, lógico, né? Que nem você disse também. É bom já ir separando, né? Até certa parte eu trabalho, depois disso daqui eu não trabalho mais, né? Então, esses limites que a gente tinha por fora, a gente tem que colocar agora dentro de casa, né? A gente tem que colocar pra gente. Porque antes isso era imposto, né? Pela empresa, né? Pelo local. Hoje em dia que a gente trabalha aí com internet, né? Fora de um ambiente corporativo, né? Sem o chefe, o chefe somos nós mesmos. Então, mas a gente tem que ter o limite, senão isso acaba inundando a nossa saúde mental e a ansiedade praticamente fica inevitável daí a gente não sentir. Com certeza, eu falo muito isso para as pessoas ao meu redor, né, que são empreendedores também. Eu bato nessa tecla, uso o meu exemplo. Uhum. Eu trabalhava muito quando eu trabalhava nessa empresa. Eu trabalhava muitas horas, trabalhava final de semana, era uma época assim, eu trabalhei muito, muito. E foi quando eu desenvolvi a síndrome do pânico e a ansiedade. E aí eu uso isso como exemplo, entendeu? Hoje em dia, eu falo, saúde mental tem que estar em primeiro lugar. Entendeu? Nada paga a nossa saúde mental. Não tem emprego, não tem trabalho, não tem nada que pague a nossa saúde mental, porque é muito ruim a gente sofrer de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade. Isso é terrível. Então, a nossa saúde mental tem que estar em primeiro lugar. Entendeu? Porque se você não estiver bem, a empresa que você está lá dando sangue vai te substituir. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Se você se afastar e se você ficar ruim, outra pessoa vai fazer o seu trabalho. Não há ninguém que seja insubstituível. Se você ficar muito doente, você tem um negócio, o negócio vai falir. Então você tem que estar bem, você tem que botar a sua saúde em primeiro lugar, sua saúde mental, tem que estar bem para poder tocar o seu negócio. Então você tem que ter, sabe, você tem que definir limites. Entendeu? Você tem que ter o seu horário de lazer. Isso é muito importante. Você tem que ter limite no trabalho, porque senão você vai... É uma grande chance de você desenvolver algum desses problemas, né? Síndrome do pânico, ansiedade. Então, o ambiente influencia bastante. Agora, uma dúvida muito grande aí que as pessoas têm, Brilo, é se a ansiedade é genética. Sim, a ansiedade também pode ser genética. Além de tudo isso que a gente falou, a ansiedade também ela pode ser genética, né? Hereditária, tá? Passar aí de geração para geração. A pessoa ela ser mais sensível, né? A fatores ansiosos que acontecem aí, né? Como a gente discutiu, como trabalho, como o ambiente que ela é criada, né? O jeito que ela capta, ela molda aí o jeito dela tá se comportando, né? Então isso daí a genética pode estar facilitando tudo isso para a pessoa, tá? E ela vinha aí com
infelizmente, uma maior desvantagem, né, em sentir ansiedade. Porém, independente se for genética ou não, todas elas têm tratamento, todas elas têm jeito, todas elas têm como a gente aí tá tendo um quadro de reversão. Com certeza. Com certeza. Isso é muito, muito importante. Que as pessoas saibam, né? Que a ansiedade tem tratamento, né? Sim. E é possível conviver com a ansiedade, né? É possível. Hoje em dia, eu, graças a Deus, consigo conviver, eu consigo me controlar, né? O que a gente falou lá do início, aquela coisa de você ir parar no hospital. Hoje em dia, eu já não vou mais parar no hospital, né? Ai, que Hoje em bom, dia, né? quando eu sinto alguma coisa, Uhum. eu já sei me controlar, eu já sei falar, não, não é nada grave, né? Eu já Sim. sei fazer aquele autocontrole e tudo, mas às vezes eu tenho vontade de ir para o hospital, sim. Às vezes Uhum. acontece alguma coisa que bate aquele. Será que eu vou morrer, né? Será que é hoje que eu vou morrer? Será que é disso? Será que é agora, né? Aí você tem que fazer aquele controle todo, e aí vai indo e passa, mas não é fácil, não. Realmente. Só para quem não sabe aí, né, gente, para ficar bem claro, eu e a Fabiana somos dois ex-ansiosos daí, né? É verdade. Eu sofro ainda, eu tenho ainda bastante, principalmente essa parte de, de achar que está doente. Eu ainda sofro disso, né? Eu sou aquela pessoa que quando tem, como eu falei lá no início, quando tem uma dor no dedo do pé, acha que é alguma coisa grave. Eu tenho isso. Toda vez que aparece uma dor, parece alguma coisa nova, o que vem primeiro na minha mente é uma coisa grave. Aí eu tenho que conversar comigo mesmo, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Hoje em dia eu já consigo, não vou parar no hospital, como eu falei, né? Eu já consigo tirar isso da minha cabeça. Mas o primeiro pensamento é sempre de alguma coisa grave, entendeu? Eu ainda sofro disso, eu ainda sofro daquela coisa de que eu estou sempre esperando alguma coisa ruim acontecer, entendeu? Mesmo quando está tudo bem, sempre tem aquele fantasma de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa ruim. Então, isso é um trabalho que eu faço assim comigo mesmo, diariamente, para isso não afetar no meu dia a dia. Não afeta, graças a Deus, eu consigo controlar, mas é uma luta que eu tenho comigo mesmo. Hoje, eu já não tenho mais crises, tá? Aquelas crises de você ter falta de ar, ter palpitação, né? Hoje é mais os pensamentos, né? Que ainda me acompanham e que eu tenho que fazer esse trabalho. Mas as crises hoje eu não tenho mais. Então eu não sofro mais com o que a maioria das pessoas sofrem, as pessoas que têm ansiedade, que é você estar tendo uma crise e quem está do lado não saber o que fazer, muitas vezes minimizar o que você está sentindo, muitas vezes não dá a menor importância, muita gente acha que é frescura. Então, assim, eu não sofro mais isso, porque eu não tenho mais as crises, mas já sofri muito, sei como é que é. A maioria, grande maioria das pessoas, a maioria esmagadora, acha que é frescura, acha que é fácil controlar. Quando você está tendo uma crise, a maioria das pessoas fala, respira, vai passar, né? Respira fundo, né? Espera aí que vai passar, você não está sentindo nada, é a sua cabeça. Gente, não adianta falar isso. Sim, é uma Não coisa. adianta. É uma coisa Você assim que está pode. sentindo, Que a né? pessoa se Você sente mais. está tendo os sintomas. Às vezes a pessoa fala assim, não, você não está tendo nada. Você está. Você pode não estar tendo um ataque cardíaco, né? Como parece, né? Como a gente pensa que é. Você pode não estar tendo uma coisa física grave, mas você está tendo os sintomas. Você está com palpitação, seu coração está acelerado, você está com falta de ar, você está tendo os sintomas. E aí a pessoa chega para você e fala assim, não, você não está tendo nada. Não adianta. Você até para de ouvir aquela pessoa na hora.
Entendeu? Então, não é assim que a pessoa ajuda. Não é. Realmente, isso daí pode até fazer a pessoa se sentir pior, né, Fabiana? Porque a pessoa daí, ela pensa assim, né? Nossa, realmente, né, ele tá falando que eu não tô sentindo nada, que não tá acontecendo nada, então por que que eu tô passando tão mal assim? Então a pessoa pode aí Exatamente. ela se culpar por estar sentindo a ansiedade e não ter controle sobre aquilo, né? Então, Exatamente. já entrando já na nossa agora parte prática, hein? Que a gente deve, então, falar para uma pessoa que está passando aí por uma ansiedade, por uma crise de ansiedade, hein, Fabiana? Eu não sou especialista, eu vou falar por mim, a minha Uhum. experiência. Tá? Sim, Tanto comigo, que eu passei, como as pessoas. Eu tenho algumas pessoas ao meu redor, né, que também sofrem de ansiedade, então eu tenho algumas experiências do que eu ouço e do que aconteceu comigo. Eu acho que o mais importante quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade é você distrair essa pessoa. Né? Não adianta você. Quando você fala, respira, vai passar, ou então, calma, você não está tendo nada, você está colocando mais ainda o foco da pessoa naquilo. E quanto mais a pessoa pensa naquilo, mais ela sente. Entendeu? É uma bola de neve. Quanto mais ela está focada naquilo ali, naquele sintoma, mais ela vai sentir. Então, eu acho que o importante nessa hora é tirar o foco da pessoa. É tentar distrair a pessoa de alguma forma. Entendeu? Às vezes você puxa um assunto, você percebe que aquela pessoa está meio diferente, você percebe que ela está tendo uma crise, que ela está ofegante. Você puxa um assunto, não fala nada sobre a crise. Entendeu? Puxa um assunto, começa a falar de outra coisa, uma coisa completamente diferente, mostra alguma coisa para ela, entendeu? O mais importante que eu acho, e aí você pode complementar, é tirar o foco da pessoa daquele momento ali, entendeu? É tirar, é distrair ela. O importante é o cérebro ser distraído, vamos dizer assim, né? Dispersar. Porque quanto mais a pessoa presta atenção naqueles sintomas que ela está sentindo, mais ela sente. É uma cascata, entendeu? Ela vai prestando atenção naquilo ali e aí os sintomas vão piorando. sim, realmente. Realmente. A Fabiana falou muita coisa e eu só vou complementar. Agora, que mandou aqui, eu acho que foi o Guilherme, né? A Maria falou que ela também sente ansiedade, um assunto de extrema importância. Convive com uma pessoa que sofre com o mesmo problema e ela jura que é alguma doença no coração e no pulmão pelos sintomas. Eu não sei como acalmar. Fica aí então, Guilherme, Mas que a é gente assim já tá. mesmo. Hã? É assim mesmo. A pessoa, tudo que ela sente, ela acha realmente que é um problema sério. Entendeu? Há pouco tempo, eu comecei com uma tosse, né? E essa tosse, ela não passava. Não passava, foi passando o tempo, aquela tosse ficou crônica, e é claro que o meu pensamento era que eu estava com um câncer de pulmão. Meu pensamento era só esse. Só esse. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Então, eu fui no médico, a tosse não passava, fui no médico, fiz vários exames, fiquei tensa, achando que ia dar alguma coisa grave. No final, graças a Deus, deu que era refluxo. Mas até chegar nesse diagnóstico, eu só pensava que era algo grave. A pessoa que sofre de ansiedade, ela sempre vai achar que aquele problema que ela está sentindo é grave. Entendeu? E aí não tem jeito. Se ela está sentindo alguma coisa, igual o que aconteceu comigo. Estava com a tosse no passado, eu fui no médico, fiz os exames, não é nada. Pronto, ótimo. Entendeu? A pessoa com ansiedade vai ter isso, não tem jeito. Quando ela está no auge, então, né, ela vai ter sempre isso, ela sempre vai achar que está com alguma coisa grave. Sim. Só complementando o que você disse, né, Fabiana? Você amarrou bem aí a questão dos sintomas, né? Que é isso mesmo, gente, que a Fabiana falou, né? A gente não deve realmente prestar atenção nos sintomas, porque a ansiedade ela é retroalimentadora também. Quanto mais bola a gente dá para os sintomas, mais eles crescem. É tipo o efeito bola de neve, que a Fabiana falou, né? Exato. Então, essa questão da gente desviar
a atenção dos sintomas da pessoa, isso daí é muito importante mesmo, tá? Então, como a Fabiana disse, fala de outra coisa. Vou falar do quê? Se você conhece a pessoa, né, fala de filhos, né, como que tá a sua família, puxa assunto aleatório, fala do tempo, fala qualquer coisa que não esteja relacionada aos sintomas de ansiedade, tá? Cria assunto, cria situações. E também, se você aí quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, você pode também estar fazendo aí algumas técnicas de respiração com ela, quando você sentir que ela está mais calma, né? Tem aí várias técnicas que você pode estar aplicando, tanto aí no meu Instagram, nas minhas redes sociais, quanto na da Fabiana também, tá? Se você quiser estar se aprofundando aí, você pode estar utilizando elas também. Mas esse é um foco central. Não alimenta os sintomas físicos da pessoa, tá? Não dê bola para a ansiedade. Não adianta falar, vai passar, respira. Eu tenho uma amiga que falou para mim que toda vez que ela tem crise de ansiedade, o marido dela fala a mesma coisa. Mas calma, calma, calma. Vai passar, senta aqui, espera, vai passar. Respira fundo. E aí aquela coisa que ele fica ali, deixa ela pior. Sim. Entendeu? Não adianta, você tem que tirar o foco daqueles sintomas. Tem que tentar distrair o cérebro. Hoje em dia eu consigo fazer isso sozinha. Entendeu? Hoje em dia, quando eu sinto que sabe, a crise está vindo, está querendo vir, eu já desvio o meu pensamento. Eu já começo a pensar em outra coisa, entendeu? Eu começo a cantar uma música mentalmente, isso também dá super certo. Você tem que distrair o cérebro, entendeu? Então, isso vale para quem tem ansiedade, essa dica que eu dou aqui, e para quem está em volta, né? Quem mora junto ou trabalha junto, a dica é essa. Conversa outra coisa. Puxa um assunto, fala de outra coisa, tenta fazer com que aquela pessoa entre na conversa. Eu tenho certeza que vai indo, ela vai se dispersar e aqueles sintomas vão passar. Aproveitando já o gancho que você falou, da questão do que não falar também, né, para a pessoa, né? Porque a gente está falando o que falar para a pessoa que está com crise de ansiedade, mas o que não falar com ela, né? Que nem você estava dizendo, né? Não pede para ela ficar calma, porque ela não vai conseguir ficar calma, não tem como. É o corpo dela que está sentindo toda aquela tensão, todos aqueles sintomas, tá? Então, o corpo é a mesma coisa que a gente falar para uma pessoa que acabou de quebrar a perna, né? Que acabou de quebrar o membro. Falou, não, isso daí não é nada, não. Pode voltar a correr, né? Não dá nada. Exatamente. E a gente sabe que não é assim. Você tocou num ponto muito importante. Eu sempre falo, e eu já falei nas outras lives que a gente fez. As pessoas que sofrem com esses problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, elas sofrem de uma coisa ruim, que é as pessoas não acreditar no que ela está sentindo. Porque quando você tem uma outra doença qualquer, as pessoas se compadecem. Quando você diz que está com uma dor, as pessoas acreditam, né? Ninguém fala para você, se você está com uma dor de dente, ninguém fala para você, aí se concentra que vai passar. Não, a pessoa fala assim, vai lá, toma um remédio. Aí se você fala, não, mas eu já tomei. Aí a pessoa fala assim, caramba, como é que não passou? A pessoa vai se preocupar, vai falar, nossa, mas era para ter passado. Né? A pessoa vai se compadecer com aquela dor, né? Agora, quando você tem uma crise de ansiedade, a pessoa acha que é só você se concentrar, entendeu? Que você vai sair da crise. Quando você tem depressão, a maioria das pessoas acha que é só você focar, entendeu? Tem gente que fala assim, poxa, coisas tanta positivas, gente com problema e você com depressão, você tem uma vida tão boa, como é que você tem depressão? Acha que é só a pessoa querer que ela vai sair daquilo ali. E não é assim, gente. Não é só a pessoa querer, a pessoa tem que fazer um tratamento sério, entendeu? Tem que fazer ali um tratamento muito rigoroso para poder sair daquilo ali. E não tem o apoio das pessoas na maioria das vezes. Não tem, essa que é a verdade. Sim.
Realmente, assim, é uma coisa que também é uma frase aí que você falou, né? Dessa questão aí de que a pessoa fala, nossa, mas você não tem nada, né? Olha, sua vida é boa. Por que que você tem isso? Por que que você tem? Você tocou até no assunto da depressão também, né? Mas por que que você tem ansiedade, né? Não tem o porquê você ter isso. Mas a questão da ansiedade, ela não é uma questão externa, ela é uma questão interna, né? A pessoa, assim, Exatamente. às vezes tem muito disso, de ficar comparando, né? Questões externas do que a pessoa tem, do que a pessoa é, com questões internas. E é uma coisa, é assim, Exatamente. lógico, né? A gente cuidar da nossa realidade, né? A gente querer o melhor pra gente também, não tem nada de errado com isso. Mas as questões internas, se a gente está bem externamente, não quer dizer que a gente está bem internamente também. Então é uma coisa, assim, uma Não, de jeito separação nenhum. muito que a gente tem que saber muito bem, já saber o que é uma coisa e o que é outra, né? Senão a gente fica aí querendo saber, comparar essas coisas, né? E a pessoa se acha fraca, né? Ela pode pensar, nossa, todo mundo aí com problemas, ela pode começar a se menosprezar, né? Fala, nossa, todo mundo com problemas sérios aí. Será que realmente é tudo isso mesmo que eu tô sentindo? E a pessoa começa, às vezes, Até a deixar piora a pra lá. situação, né? Oi? Em vez de melhorar, piora. Sim, realmente. Porque daí a pessoa começa a deixar pra lá, né? Essa questão aí, ela começa a pensar, isso daí ele tem razão, ou ela tem razão. Não deve ser nada, né? Por que que eu tô tão preocupado assim? Tem coisa pior, tem pessoas pior. Esse sofrimento aí, eu nem sei por que que eu tô sofrendo desse jeito. Pra mim, será que eu sou um fresco? Será que eu sou uma fresca? Será que isso daí realmente tem sentido? Eu acho que não, isso é algo passageiro. E é algo que ela realmente tinha que tratar aí a fundo. E por causa, às vezes, dessas frases, né? Dessas coisas prontas, né? Desses clichês aí, a pessoa acaba nem procurando ajuda, nem tratamento e vai cada vez piorando mais a condição, porque a ansiedade é uma coisa acumulativa, né, Fabiana? Exatamente. Ela pode piorar muito por causa dessas questões que você falou. Pode piorar demais por conta da pessoa não ter apoio. Entendeu? Quando você não tem apoio, você enfrenta isso sozinha, muitas vezes você. É o que eu falei, né? A pessoa, quando está tendo uma crise, ela precisa te destraçar. Quando você percebe que aquela pessoa que está do seu lado, ela está te julgando, porque muitas vezes é isso que acontece, às vezes ela não fala nada, mas você percebe pelo olhar, né? Pelo Sim, jeito que ela tá te julgando, né? Que sim. aquilo ali é uma frescura, que é só, como eu falei, né? Muita gente acha que é só você se concentrar, né? Uhum. Fica aí quietinho, vai passar e tal. E aí, quando você percebe que aquela pessoa que está do seu lado, né? Muitas vezes o marido, a esposa, os pais, eles estão te julgando, isso potencializa muito mais a sua ansiedade. Você que já está com crise, quando você percebe que quem está do seu lado está te julgando, aquilo vai piorar muito mais. Sim, Entendeu? Então é muito importante que as pessoas aprendam o que é ansiedade de verdade, como a gente falou lá no início. O que é ansiedade patológica e o que é aquela ansiedade normal que todo mundo tem, que todo mundo sente quando tem alguma coisa para acontecer, aquela coisa, aquele frio na barriga que você está doido que aquilo aconteça logo. Isso é ótimo, todo mundo tem, todo mundo pode conviver com isso. Agora, a ansiedade patológica, essa que dá crise, que a gente acha que vai morrer, que a gente acha que está doente o tempo todo, que a gente sente uma dor de cabeça e pensa que é um tumor, que a gente sente uma dor na perna e acha que é trombose. Isso é uma doença e isso é horrível. Sofrer de ansiedade é uma luta diária. Diária, não é fácil, não é brincadeira, não é só a gente se concentrar que a gente vai sair disso. Não é, as pessoas precisam aprender isso para ontem. Para ontem. Eu acho que isso tinha que ser muito mais falado, sabe? Porque a quantidade, como eu falei lá no início, eu já trabalhei no mundo corporativo, eu sei como é que era, quantidade de gente que desenvolve
ansiedade é muito grande a cada dia. Hoje eu trabalho com empreendedor e eu vejo a mesma coisa. Então, assim, é uma coisa que está crescendo muito e as pessoas ainda acham que é frescura. As pessoas ainda acham que é só a gente se concentrar que a gente sai de uma crise. Sim. Entendeu? Não é. Não é. Como eu costumo falar, o buraco é muito mais embaixo. É muito diferente, é muito difícil conviver com a ansiedade. É muito difícil você achar que alguma coisa ruim vai acontecer. Você todo dia acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é muito triste, isso é muito difícil de conviver. Então a pessoa tem que procurar ajuda, tem que procurar tratamento, tem que procurar terapia, entendeu? Tem que se tratar e, acima de tudo, mais importante do que isso tudo, tem que ter apoio de quem está perto. Entendeu? Tem que ter apoio do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos amigos que estão ao redor. As pessoas têm que se conscientizar de que isso é uma doença e a pessoa precisa de ajuda e precisa de apoio. Sim. E uma questão aí que a gente vai tratar agora, que pode levantar muitas dúvidas, né? Por exemplo, tem alguém que está passando por uma crise de ansiedade aí na minha família, um amigo. Eu levo ou não para o hospital? Fica aquela dúvida, né? A pessoa está passando mal, eu levo para o hospital, eu deixo quieto. O que eu realmente faço, hein? Murilo, a maioria das vezes os parentes não querem levar para o hospital, porque eles acham que é frescura. Sim. As pessoas em volta, quem quer ir para o hospital é a pessoa que está tendo a crise. A pessoa que está tendo a crise, ela quer ir. Os parentes não levam, não querem levar, não. Aí é uma briga. Sim, realmente. Aí é uma briga, porque a pessoa quer ir e às vezes o marido ou a esposa que está perto acha que é frescura, vai levar para quê? Sim, realmente tem isso também. Mas a questão, a gente realmente, se por acaso a pessoa, né, sabe que é algo da ansiedade, né? Fora os parentes aí que não quer levar, né? Se a pessoa sabe que é algo da ansiedade, se o parente também, o amigo, outra pessoa sabe que é algo relacionado à ansiedade, é até melhor ela não estar indo, né? Por que isso? Se ela sabe, né? Por que isso? Porque a gente entra depois, né, naquele ciclo daquela ansiedade, né? Como a gente disse lá, né, Fabi? A ansiedade, ela é alimentadora, né? Ela se retroalimenta. Então, quanto mais atenção, mais foco a gente dá para ela, ela mais se desenvolve. Então, se a gente leva a pessoa, né, fica aí todo preocupado com a pessoa, né, falando, não, vamos levar sim, entendeu? A pessoa vai lá e a gente está alimentando que aquilo lá é certo. E daí o cérebro dela, a mente dela, já começa a trabalhar achando, não, realmente isso é certo. Depois passou, né? Porque a pessoa toma o remédio, né? Então ela se sente melhor. Porém, ela pode criar esse ciclo na mente dela, né? Pensando que isso daí é certo e vai cada vez mais associando mais fortemente. Então, não é recomendável, realmente, se a pessoa sabe que é ansiedade. Se ela sabe que é ansiedade, né? Se ela já sabe, né? Sim. Se ela já sabe que tem um problema de ansiedade, com certeza não deve ir para o hospital pelo aquilo que a gente já falou e você acabou de falar. Sim. É alimentar, né? Uhum. Se eu falei lá atrás que a pessoa tem que ser distraída, sim, né? Que você tem que tirar o foco, se você vai levar para o hospital, imagina, aquilo só vai aumentar piorar. demais. Então, se a pessoa já sabe, né? Porque no início, quando a pessoa começa, ela não sabe, e aí, igual aconteceu comigo, você começa a investigar, vai no médico, aí o médico vai descartando as doenças físicas, e quando ele descarta todas as doenças físicas, ele chega no diagnóstico de ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas. Então, se a pessoa já passou disso, e ela sabe que ela tem ansiedade, não deve ir para o hospital, de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum, porque isso vai, com certeza, alimentar, vai piorar, e como você falou, vai virar uma bola de neve. Ela vai hoje, aí vão chegar lá, vão dar um Lexotan qualquer lá, vão dar um calmante, depois fazer vários exames de coração,
E aí amanhã você vai ter outra crise, você vai de novo e subir uma bola de neve. Então, não. Se a pessoa já sabe que sofre de ansiedade, não tem por que ir para o hospital. Realmente. Fabi, acabando nossa live aqui, tá? Mas eu quero agradecer muito, tá? Muito obrigado aí de você ter Eu também. aceitado, tá bom? Esse convite aí, tá? Você sabe que é sempre um orgulho Estou à aí fazer com você, disposição. Me chame sempre. tá? Então, tomara que cada vez mais essas lives aí nossas sejam mais frequentes, tá? Gostei muito aí de fazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham aprendido aí também várias coisas que a gente ensinou aí. A gente montou essa live para ser o mais prático possível para eles, né, Fabi? Para a gente já Com certeza. pegar, né, ensinar tudo e já a pessoa já ir querendo botar a mão na massa para saber como que pode ajudar uma outra pessoa, né? Uma coisa Isso bem mesmo. prática, E uma se coisa passo tiver a passo. dúvida, é só chamar a gente que a gente explica melhor. Sim, exatamente, tá bom? Ah lá, a Maria gostou, muito bom. Beleza, Maria, que bom que você gostou. Ah lá, o Guilherme falou, por mais lives com essa pauta. Opa, pode deixar, Guilherme. Pode ir mandando aí para nós aí. Vocês podem sugerir também, né, o que vocês querem saber, né, outros temas, vocês podem sugerir que a gente faz. Sim, Sempre nessa coisa da ansiedade. sim, sempre nesse tema aqui, porque se vocês pediram uma coisa por fora, assim, a gente não vai ficar meio balançado daí. Tem que ser, né, no nosso Nosso ramo. nicho. Tá bom, então, Fabi, obrigado, viu? Boa noite para você, agradeço Obrigada você a você. novamente, tá bom? Gente, boa noite aí para Obrigada. vocês. Espero que vocês tenham gostado muito, Um espero que vocês beijo. tenham curtido a live aí, tá bom? Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Maria. Tchau, pessoal.